seja na web, IPTV, Smart TV, aplicativos móveis ou nas redes. Voltamos então depois desta pausa para publicidade, porque são agora 9h50 e nós vamos então dar sequência à nossa conversa. Vale realçar que hoje estamos a falar sobre um tema de relevância social. Estamos a falar sobre o processo de reintegração de ex-criminosos na sociedade. Após cumprir uma pena, muitas dessas pessoas enfrentam grandes desafios para serem aceitas novamente no convívio social e para reconstruírem suas vidas. E está aqui conosco a Alessandra William, ela que é psicóloga criminal. Muito bom dia, renovados votos de muito bom dia, Alessandra, e bem-vinda novamente, né? Bom dia, obrigada. Bem, Alessandra, nós estamos aqui a falar sobre o processo de reintegração de ex-criminosos. Gostaríamos então que voltasse a dar uma nota introdutória sobre o tema em destaque, porque há internautas que só entraram agora em nossa sintonia e gostariam de estar situados, né, sobre o que está aqui a ser dito. Nós hoje estamos a falar sobre a reintegração social e, conforme eu já havia dito na primeira parte, a reintegração social ou a reintegração social do criminoso em particular vem através da pena, e de lembrar que a pena tem 3 fatores cruciais, que é a retribuição, a prevenção e a socialização. A retribuição é a pena dada devido ao dano causado pelo infrator, e a prevenção é o encarceramento do mesmo, punindo ele de modos a não voltar a cometer. Já a socialização está dentro da reintegração. Ela tem como fundamento colocar o preso ou o indivíduo que esteja em pena associado à sociedade, de modo a que quando ele volta para a sociedade afora, não tenha dificuldade de se relacionar com a mesma. Bem, Alessandra, surgiram assim algumas questões durante o momento da nossa primeira conversa, né? E os nossos internautas gostariam de saber quais são os maiores desafios que normalmente os ex-prisioneiros enfrentam ao tentar se reintegrar na sociedade. Conforme já dissemos na primeira parte, o desemprego é um dos principais desafios. A não aceitação dos familiares também é um grande desafio. E por causa disso, exatamente por causa dessas questões, o preso vê que a maior probabilidade dele dar certo é dentro do sistema penitenciário, onde ele saiu, então ele decide regressar. E normalmente, de que maneira é que o apoio psicológico pode ajudar no processo de reintegração dessas pessoas? Eu tenho dito normalmente à sociedade que o psicólogo é um profissional muito necessário, porque todo local onde há pessoa, há necessidade de ter psicólogo, porque a correria do dia a dia fatiga-nos a mente. E quem trata da mente é o psicólogo. E se por acaso alguém que tenha cometido algum crime, seja de forma consciente ou inconsciente, porque algumas vezes as pessoas cometem crimes de forma inconsciente, essa pessoa, se não tiver o devido acompanhamento psicológico, com certeza que ele voltará depois de ser solto, ele voltará novamente às cadeias, porque ele não está preparado mentalmente para a reinserção ou para a não reinserção, muitas das vezes, das pessoas. E o sistema penitenciário angolano não alberga normalmente psicólogos a funcionar. Tem funcionários que são psicólogos, mas não funcionam como psicólogo. Essa necessidade de ter os psicólogos a funcionar dentro dos serviços penitenciários, porque se alguém cometeu um crime, provavelmente essa pessoa não esteja bem. Emocionalmente, sentimentalmente, essa pessoa não está bem. Então, se tiver alguém a acompanhar, a conversar, porque o psicólogo está aí para conversar, a maior função do psicólogo é conversar, é dar conselhos ou aconselhamentos a pessoas que precisam. É necessário que quando alguém vai preso,
tenha um psicólogo para lhe receber e um psicólogo para lhe acompanhar no decorrer do tempo que ele vai estar aí dentro, lhe instruindo, porque para a reintegração acontecer dentro do sistema penitenciário, há necessidade de ter um psicólogo aí dentro, porque o psicólogo vai conseguir notar se essa pessoa está apta para ir para uma escola dentro do serviço penitenciário, se essa pessoa está apta para ir para um dos centros de emprego lá dentro, ou se essa pessoa carece de alguma forma, de alguma consulta psiquiátrica e que não pode ficar no meio dos outros presos, para que não, de algum modo, não apresente nenhum tipo de ameaças, podemos assim dizer. Bem, certo, né? E como é que a sociedade pode colaborar para facilitar a reintegração de ex-prisioneiros? E também, na primeira parte, falou um pouquinho sobre o papel da família. Gostaríamos que voltasse a dar ênfase a esta questão. Exatamente. A sociedade, em primeira instância, que era para dar um suporte maior, deveria até mesmo, um processo encaminhado sobre a reintegração. A sociedade precisa ser alertada, precisa ser apresentado um programa sobre reintegração. A sociedade precisa entender que tem que dar apoio a estas pessoas. Ainda que tenham cometido algum tipo de crime, essas pessoas carecem de alguma forma do auxílio, da recepção das pessoas que estão aqui fora. A família, conforme eu já havia dito na primeira parte, a família é a primeira instância que aquele indivíduo vai ter, é o primeiro contacto. E se por acaso ele já for rejeitado pela família, imagine pelas outras pessoas, porque se tu como familiares não consegues recebê-lo, imagine eu que sou um estranho. Com certeza que eu não irei receber, porque se tu não recebes é porque não confias no trabalho que foi feito lá dentro. Porque antigamente as cadeias eram vistas como um lugar de punição simplesmente. E hoje não, hoje é um lugar de reeducação, que tanto essa reeducação faz com que não haja mais pessoas a serem presas, não hajam caso de reincidência criminal, porque não é normal uma pessoa que saiu de uma cadeia, fez 10 anos, voltar novamente depois de 3 ou 4 dias. Claramente que não houve processo de reintegração. E se não há o processo de reintegração, então, obviamente que ele vai voltar. A família deve sempre apoiar. Tudo bem que ele cometeu um crime, muitas das vezes até com nós, os familiares, mas se nós não apoiarmos nesse momento, claramente que ele vai voltar a cometer o mesmo crime. Bem, e falamos também um pouquinho sobre o estigma. Será que existe um estigma ou preconceito que dificulta a reentrada deles dentro do mercado social? Há preconceitos, porque é difícil, é muito realmente difícil para a sociedade aceitar alguém que já foi preso. Olha, por vezes até a pessoa nem foi presa, só foi detido. Detido também, já aquele preconceito para os detidos também. Estás a ver? O simples fato de você ser apenas detido, as pessoas já têm na cabeça que foi preso, porque as pessoas não conseguem diferenciar a detenção de uma prisão. Então, muitas das vezes, o facto de você já ter sido detido, as pessoas já criam aquele estigma. Imagina agora se você foi julgado, foi condenado há alguns anos e depois volta e vai procurar emprego. Claramente que as pessoas vão ter uma certa dúvida, vão ter uma certa inquietação. Será que se eu lhe colocar aqui, ele não vai voltar a cometer o que cometeu? Será que eu não serei a próxima vítima? Mas a sociedade deve aprender ou deve consciencializar-se que essas pessoas foram presas exatamente para serem reeducadas. E para nós sabermos se realmente eles foram reeducados, há necessidade de nós inserirmos dentro da sociedade, fora dos muros dos serviços penitenciários. É uma questão um pouquinho delicada, muito né? delicada. É mesmo delicada. E será que o sistema penitenciário angolano oferece algum suporte de programa de preparação para a vida em liberdade? Oferecer, ele oferece, mas esse programa é um bocadinho não muito extensivo, porque eu conforme eu estava dizendo na primeira parte,
Eu tenho a mínima noção, porque Certo. já estive dentro de um serviço penitenciário e acompanhei o processo. Sim, existem pessoas que lá dentro conseguem, conforme eu já disse, estudar, conseguem ganhar uma profissão. Fazer alguns Sim, fazer cursos. alguns cursos, só que não abrange todos. Mas também eu Há acho. um número limitado. Não é que haja um número limitado, A oportunidade é para todos. a oportunidade é Mas para uns todos, mas uns destacam-se mais. descartam mesmo a oportunidade de fazer alguma coisa dentro do serviço penitenciário porque eles acham que não vão sofrer de nada. Mas conforme um dos ouvintes havia dito, Certo. muito pelo contrário, todo mundo que trabalha dentro do serviço penitenciário recebe a devida remuneração do serviço penitenciário. Todo o trabalho que ele faz, ele é pago. Mas também tem o fator de que alguns dos presos pensam da seguinte maneira: para que é que eu vou trabalhar aqui dentro se eu tenho alimentação, se eu tenho que beber, eu tenho tudo, mas tem as coisas que há necessidade de se comprar. Ah, E esses presos que trabalham lá dentro conseguem comprar. O dinheiro não é dado à mão deles, não é dado, porque para dentro do serviço penitenciário ele não vai receber dinheiro porque ele não fará com ele nada. Mas os seus familiares podem receber. O que ele precisar em compra, o serviço penitenciário compra e dá-lhe. E é exatamente porque muitos familiares não têm aquela interação com os seus familiares, é que fazem com que eles também descartem. Porque se os familiares forem para lá, passar-lhes também a mensagem que nós estamos aqui para te receber quando tu saíres, mas eu também preciso de ver algum esforço teu aqui dentro, eu acredito que ele também vai se comover, porque ele quer ser recebido pela família quando sair. Ele vai se comover e ele vai fazer alguma coisa dentro do serviço penitenciário, porque assim, os serviços lá não são obrigatórios. Tu trabalhas se queres, tu estudas se queres, porque na verdade é uma oportunidade que estão a te dar e vais sair de lá com alguma profissão que quando saíres para fora vais poder exercer. é deste modo que então funciona. E tem mais uma questão de um dos nossos internautas que nos acompanha. A questão é a seguinte: quais são os impactos psicológicos? Já falamos sobre os impactos psicológicos mais comuns que os ex-prisioneiros enfrentam Não percebi. após a libertação. Ele questionou quais são os impactos mais comuns que os ex-prisioneiros normalmente enfrentam depois da libertação. Eu acho que essa pergunta já foi respondida ao longo. Sim, mas tem um diferencial nessa questão. Ele perguntou os mais comuns, que é típico, tipo, que não só mais de uma pessoa, mas duas pessoas têm em comum ou tiveram em comum durante, após a libertação, né, se assim posso dizer. Mas isso no foro de alguém que recebeu a reintegração social ou do indivíduo que sai sem receber? Vamos então esclarecer nesses dois pontos. Ok. Se por acaso for um indivíduo que recebeu a reintegração social, o impacto que ele tem do atendimento psicológico é completamente positivo, porque o mesmo estará apto para viver em sociedade ainda que haja negação. O mesmo saberá lidar com as dificuldades que vai encontrar após a cadeia, porque o atendimento psicológico dá-lhe essa visão, que ele não vai ser recebido exatamente como ele pretende, que vai ter dificuldade e que ele precisa conviver e aceitar essa dificuldade sem que haja necessidade dele cometer novamente um delito e ser novamente encarcerado. Já alguém que não foi reintegrado devidamente, não tem um atendimento psicológico, logo não há nenhum tipo de impacto. E assim sendo, esse indivíduo não está preparado para receber a negação da sociedade. E quando ele for negado pela sociedade, ele vai novamente cometer o crime e ele vai novamente ser encarcerado e aí vai vir a reincidência criminal. Vai ser já preso mais de uma vez, torna-se um residente. E também falávamos na primeira parte da conversa sobre o processo de reintegração de alguns e da aceitação da sociedade, né? A convivência com os prisioneiros, ainda aquele receio, aquele preconceito, tal como já dissemos também. Um dos nossos internautas gostaria que voltasse então a tocar nesse ponto. Acerca do... Da aceitação da sociedade, Ok. da convivência com os prisioneiros.
Olha, por acaso a aceitação da sociedade, conforme eu disse, não é das melhores. Pois é, não é? É porque trata-se de um assunto delicado, trata-se de alguém que por alguma razão foi condenado e foi aprisionado. Logo, há dificuldade de nós, a sociedade, recebê-los de braços abertos, pois embora a necessidade de recebê-los ainda que de alguma forma surge algum tipo de perigo, porque nós nunca saberemos se não darmos a oportunidade deles virem mostrar se realmente mudaram ou não mudaram, a sociedade vai ter um estigma, sim, porque foi preso por alguma razão, por algum delito. Então, logo a sociedade não está preparada para recebê-los. Quer dizer que a reintegração, além do preso, devia ser dado também à sociedade. Penso desse modo, por quê? Porque a sociedade precisa estar esclarecida que há necessidade de recebê-los, porque ele cumpriu aquilo que ele cometeu, foi dado-lhe a pena e ele cumpriu. E se ele cumpriu e saiu, é porque, de alguma forma, o serviço penitenciário viu que ele estava apto para viver novamente em sociedade. Cabe a nós, como sociedade, recebê-lo e ver no que dá, apesar de que não sabemos, na verdade, o que é que vem aí. Mas... Pois é, uma das questões também que não se quer calar, né? Vamos supor que ele simplesmente foi liberto porque cumpriu a pena que estava a cumprir, que estava aí a cumprir. Desculpa a redundância. Mas ele não teve aquele processo de reintegração. Não mudou nada, não alterou nada. Exatamente. Há aquele medo por parte da sociedade, Exatamente. A convivência. Exatamente. Nós nunca saberemos se houve o processo de reintegração ou não, porque não nos é dito quando um cidadão que estava aprisionado recebeu a reintegração ou quando não recebeu, porque se ele cumpriu a pena, ele tem o dever, tem o direito de sair, estando ele reintegrado ou não. Logo, a sociedade só saberá que esse indivíduo foi reintegrado caso lhe aceite na sociedade. Do contrário, nunca saberemos se realmente recebeu ou não. Mas é a necessidade de aceitarmos. Bem, Alessandra, vale realçar que já estamos bem na reta final da nossa conversa, né? Conversa boa e que ainda tem muita coisa a ser dita. Mas que mensagem é que gostaria de deixar então para... que mensagem é que gostaria de deixar para quem deseja ajudar ou atuar diretamente com a reintegração de ex-prisioneiros? Na verdade, eu vou deixar a minha mensagem ao Estado angolano, porque para a reintegração acontecer, começa dentro do serviço penitenciário, então eu começo logo por apelar que aceitem mais psicólogos criminais dentro da corporação e que trabalhem mesmo como psicólogos e não como funcionários normais, porque a sociedade carece, a sociedade precisa, e se queremos pessoas reeducadas na nossa sociedade, devemos apelar pelos profissionais de saúde mental, porque esses ajudam muito na reintegração. A todos os familiares, a todos os amigos e outros que conheçam pessoas que tenham cumprido a sua devida pena, por favor, vamos dar uma chance desses mostrarem-nos se realmente mudaram ou não, porque só dando uma chance é que saberemos se realmente mudou. Bem, Alessandra, agradecemos então por ter aceito o nosso convite e por ter partilhado conosco a sua visão detalhada e sensível, né, sobre o processo de reintegração de ex-prisioneiros. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, o prazer foi todo meu estar aqui. E volte mais vezes, claro, né, porque essa casa de rádio em si mesmo já é sua. Claro. Tá bem. Foi então a entrevista social com Alessandra William, que falou sobre o processo de reintegração de ex-criminosos na sociedade. É um tema que nos leva a refletir bastante sobre o papel da sociedade em acolher uma nova chance, acolher e dar uma nova chance, né, àquelas pessoas que já cumpriram a sua pena. Afinal, a reintegração dessas pessoas é fundamental para que uma sociedade seja justa
justa e inclusiva. Esperamos que essa conversa possa ter então gerado ou trazido esclarecimento e inspiração para quem deseja apoiar esta causa. E é deste modo que colocamos um ponto final à nossa entrevista social de hoje e voltamos amanhã no mesmo horário e sintonia com um tema diferente. Continue a acompanhar a nossa programação através do nosso Facebook, que é o Rádio Angola Online 24, e também através da nossa programação do nosso site, ou seja, que é o www.radiolivreangola.com. Deixe uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 948 9206 26. Repito, 948 9206 26. Pode deixar também uma mensagem no nosso Facebook. E vamos agora para uma breve pausa para a publicidade e daqui a pouquinho nós voltamos então com informação. Na Rádio Sem Fronteiras, a palavra casa-se com a música. Então, em vez de dormir, eu fico em casa.